يكفيك عن كل مدح مدح خالقه واقرأ بربك مبدأ سورة القلم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحbihi ajma'in. Sejam muito bem-vindos para essa grande viagem. Para quem gostaria de me acompanhar nessa grande viagem, a embarcar comigo com tudo que pode, com toda a vontade do mundo, para que a gente entender a nossa história, a história da humanidade, através da história dos profetas que Deus enviou para a Terra. E vamos começar numa história super importante, muito importante para toda a humanidade, principalmente para os religiosos, em especial para os muçulmanos, a história de um dos profetas e mensageiros, porque existe profeta, existe mensageiro, se existe mensageiro e profeta ao mesmo tempo, que são 5. E hoje nós vamos narrar a história de um deles, desses grandes profetas e mensageiros que Deus enviou alguma grande mensagem e que foi considerado também o pai dos profetas e os mensageiros que vieram na segunda parte, depois dos dilúvios do Sayyidina Noé. Vamos entender a história de Sayyidina Abraão, como ele começou, passo a passo, primeira fase da vida dele, quando jovem já começou a combater a incredulidade no seu próprio povo, quando ele tinha ainda 16 anos, muito corajoso, encarou muitas coisas. E por que nós escolhemos nessa época a história de Sayyidina Ibrahim? Justamente pelo fato da época do Hajj. E qual a ligação de Sayyidina Ibrahim com o Hajj? Toda a ligação do mundo, praticamente tudo que é manasik do Hajj, regras do Hajj, que foram feitos para os muçulmanos seguirem na época e nessa fase do Hajj, foram lançados realmente pelo Sayyidina Ibrahim, pelo filho dele Ismael e pela sua esposa Hagar. Como começou primeiro o início dele, o início da vida do Sayyidina Ibrahim? Passo a passo para que a gente chegue nessa fase do Hajj, inshallah. Na terra dele, no norte do Iraque, havia uma cidade muito famosa, e é o nome da cidade Babil. Essa cidade na época era uma cidade muito grande, cheia de cultura da época, cultura e informações da época, considerada a capital da região. Essa cidade, grande cidade de Sayyidina Ibrahim, a cidade de Babil, acredito que seja em português Babilônia, Allahu Alam, que nela ele nasceu e nela cresceu, vendo seu povo, seu próprio pai, inclusive o seu pai era dos fabricantes dos deuses que eles adoravam. Eles eram povo incrédulo, povo que adorava estátuas e de pior espécie que existe de incredulidade. E a cidade, inclusive, era visitada de outras tribos e outras pessoas de outros lugares, por considerar a cidade o berço dos deuses e como se fosse a cidade de peregrinação que as pessoas iam lá para fazer essas obrigações religiosas. Por isso eu peço para que a gente entendesse bem essa grande história do Sayyidina Ibrahim, porque nela tem uma base muito forte da nossa história, da nossa origem, né? De tudo que vem, principalmente as histórias religiosas, já que a maior parte dos profetas e mensageiros que vieram logo depois dele vieram da descendência do Ishaq, o primeiro filho dele, e do segundo filho Ismael, alayhim salam, todos eles. Então quase todos os profetas, aliás todos que vieram depois, vieram da descendência dele. Começamos com a história dele, com sua família. O seu combate, a sua luta quando ele completou os 16 anos, apesar de que mesmo antes disso ele não aceitava, não acreditava. Por quê? Porque Deus já criou ele com uma base de fé, uma base religiosa interna muito forte, onde os outros não tinham isso. Ele começou a batalha e o debate, a discussão com seu próprio pai, porque o pai era fabricante dos deuses. O nome do pai, para começar, chama Azar. Não é Azar no sentido do português. Azar significa aquele que ajuda as pessoas, aquele que acude as pessoas quando precisa.
mas ao mesmo tempo era fabricante dos deuses, e através disso, lógico, ele estava se sustentando e enriquecendo, inclusive, com esse tipo de prática. E o Sayyidina Ibrahim, salam, ele sempre se debatia com seu pai e falava: vocês estão adorando, vocês estão elevando algo que vocês mesmos fabricam com as suas próprias mãos, que não tem poder nenhum, que não consegue ajudar a si próprio, muito menos ajudar vocês. Debateu muito, discutiu muito com eles, e o pai falava assim, numa palavra em árabe: "Araghibun anta an alihati ya Ibrahim", quer dizer, você nega os nossos deuses? Lógico, ele falava: é lógico que eu nego, lógico que não acredito, eu sei que existe um ser muito maior, um ser grandioso, a não ser esses deuses que vocês adoram. Usou todos os métodos, todos os jeitos para convencer seu próprio pai, seu tribo, dizendo: não adore o Shaitan, que é o Satã, ele é inimigo do Criador. Não adore isso, porque fez eles entender quem adora essas estátuas e essas coisas criadas pelas suas próprias mãos, é como se estivesse adorando ele, porque ele que desvia as pessoas para que fosse adorasse as estátuas. E na verdade acaba levando praticamente como se adorasse ele, porque quando você obedece a alguém, como se estivesse realmente adorando. Então aí que o pai chegou ao ponto extremo, falou: "Araghibun anta an alihati ya Ibrahim", quer dizer, você está negando os nossos deuses, ya Ibrahim, né? Ejurni Malia, quer dizer, se afasta de mim, não quero te ver mais. Uma pessoa hoje, até acontece hoje em dia com pessoas religiosas de várias religiões, quando vê os filhos ou desviados ou tá em outras religiões, eles ficam nessa situação. Realmente é difícil, mas a gente precisa, como humano inteligente, precisa buscar a realidade, precisa buscar o caminho certo para que a gente possa seguir o Allah, o Criador que nos criou, porque isso é injusto e é ingratidão da nossa parte quando o Criador nos dá tudo e a gente adora criaturas ou outras pessoas ou estátuas que seja. Quando ele viu que chegou a um ponto, ele pediu para o pai dele istighfar, quer dizer, perdão para o pai dele. Mas quando ele viu que não haverá mais jeito, não vai poder mais modificar, não vai poder fazer nada, ele falou: "Astaghfiru laka rabbi", quer dizer, vou pedir perdão para você, e virou as costas, se afastou. O pai dele também expulsou e se afastou, só que continuou na cidade, porque ele queria achar um jeito que possa livrar a cidade, livrar o tribo e livrar seu pai dessas adorações. Começou a planejar as suas coisas, começou a planejar o que ele vai fazer, seu plano, seu próximo plano, e esse plano foi realmente um plano muito forte, muito corajoso, de um jovem de 16 anos para encarar a cidade inteira só para operar ou para fazer esse seu próprio plano. Esse plano e o próximo caminho, o que vai acontecer com esse jovem e com seu tribo, nós vamos reconhecer, inshallah, no próximo capítulo. Acompanhe sempre e fica comigo nessa grande viagem, nessa história, inshallah, e até a próxima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.